Regina Guiar, sou professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFMG e atualmente sou consultora técnica da Secretaria de Estado aqui de Minas Gerais e presido o Comitê Estadual de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e Fetal. Então, em nome da coordenadora, a Dayana, que entrou numa reunião emergencial do gabinete agora, vai conseguir sair a tempo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade do Estado de Minas estar presente nessa reunião e muito rapidamente falar porquê, né, da escolha do convite para o município de Juiz de Fora. Nós fizemos a nossa primeira reunião com a representação de uma instituição aqui de Belo Horizonte, o Hospital Júlia Kubitschek, e convidamos o município de Juiz de Fora, que vai ser representado pelo professor Humberto, em função de uma experiência muito interessante que o município está construindo, né, sob o olhar cuidadoso da Andréia Lanziotti, que é uma enfermeira obstetra, que é supervisora da Rede Cegonha do município, referência técnica da Rede Cegonha no município de Juiz de Fora, supervisora da Saúde da Mulher, lá do município de Juiz de Fora. Juiz de Fora é um município que fez todo um fluxo para garantir o rastreamento das gestantes sintomáticas e assintomáticas, garantindo um monitoramento, e foi construído um grupo com a participação de todas as instituições do município, da atenção primária, da vigilância, da regulação, um grupo que eu tenho muito orgulho de participar e de vez em quando dar algumas opiniões, algumas contribuições, e pela vivência que eles estão tendo nessa realidade, nós fizemos o convite e, dentre as instituições, partimos para uma instituição que é a instituição que o professor Humberto é o responsável. Eu agradeço muito ao Humberto por ter aceitado o convite da secretaria para nos representar nesse encontro, e passo, então, a palavra para a professora Evelyn ou a professora Maria Lúcia, que eu não sei quem vai estar na coordenação, mas, em nome da secretaria, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nós é que agradecemos a tua participação. É super importante que a gente tenha a participação de a maior parte dos lugares possíveis. A gente já fizemos reuniões com o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Nós estamos agora voltando ao Sudeste. E essas são discussões nacionais. Na verdade, quase continentais, né? Porque o Brasil, do tamanho que é, isso é quase continental. Então, nos interessa muito a experiência de vocês. Acho que a Evelyn, não sei se a Evelyn quer acrescentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Acrescentar que nós, na verdade, estamos todos aprendendo, né? E trocando experiências, né? Porque tem coisas que vão ser sempre difíceis de decidir mesmo. Eu queria perguntar, assim, como que vocês talvez prefiram a discussão, que a gente vai discutindo à medida que os slides são apresentados, ou se a gente espera tudo? O que você acha, Maria Lúcia? Como que o Humberto prefere? Eu acho que é mais produtivo a gente, a não ser que seja no meio do caso, mas, enfim, em geral, quando a gente deixa para o final, a gente esquece muita coisa, né? Se começar a ter muita interrupção, a gente deixa para o final, senão... Então, vamos combinar de vir... O senhor se importa, doutor Humberto, de ser interrompido? De jeito nenhum, todo mundo pode ficar à vontade. Tá? Então tá. Do jeito que for melhor. Dá um alô, levanta a mão e vamos comentando à medida em que as coisas vão acontecendo. Perfeito. Acho que pode começar, Humberto. Capaz que a gente vai trocar seu nome por Enzo, mas tudo bem. São as operações de escola. Né? Não, eu estou aqui também, numa operação em grupo. Eu fui até procurar no que tinham me mandado quem era o Enzo. Eu pedi à professora Regina, falou, comunica ao grupo que o Enzo está entrando. Bom, primeiro eu quero... Só uma coisa, compartilhou a tela? Compartilhou?
Sim, eu vou ficar de assistente técnica do Humberto Compartilhou, mas não na apresentação de slides, está só em slides, não está a tela cheia. Perfeito. Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês a oportunidade de dar a palavra e da gente estar aprendendo, né? Há 1 ano e meio atrás, quase, todos nós tomamos um grande susto, né? E olhamos em volta para todos os lugares e nos sentimos perdidos. Nesse tempo, eu não tenho certeza que a obstetrícia, mais uma vez, mostrou como ela é rica em mentes e ações, porque foi a primeira especialidade a falar assim, não vamos abandonar nossas pacientes, né? Isso no mundo inteiro, e a gente tem um orgulho enorme de participar desse grupo, de poder conduzir uma discussão com a Regina, a professora Regina, a grande generosidade que a Regina mostra a todos os médicos de Minas Gerais, ela é incansável nesse momento, sempre foi, com imenso amor, né? Ontem a gente comemorou o Dia do Amor, não foi? Dia 25 de abril é o Dia do Amor, e eu acho que a gente está exercendo o amor aqui. Discutir o que a gente vai discutir, poder aprender, é uma grande honra para a gente poder falar dessa especialidade. Agradecer também a Andréa Lanziotti. A Andréa é outra pessoa muito generosa, que a gente fica assim, orgulhoso de trabalhar com a Andréa. Juiz de Fora, a gente está aqui no interior de Minas, quietinho aqui, e tentamos, durante esse período todo, nos adaptar. Talvez essas discussões com o interior sejam interessantes para a gente poder passar as dificuldades que a gente tem no processo, porque quando a gente olha, né, para paciente com Covid, e até eu acredito se foi a realidade da maioria dos municípios, até mais ou menos outubro do ano passado, a gente às vezes até hiperestimou uma espera de pacientes gestantes complicadas que foram aparecendo sim, mas poucas, e a partir de dezembro desse ano começou a chegar em avalanche de gestantes. Isso criou uma situação que talvez a gente, que esperou aquela avalanche no início, tenha tido um resultado talvez melhor na questão da organização, não da condução, porque a gente, infelizmente, a gente ainda está aprendendo muito sobre a doença, né? Quando a Covid chegou, na verdade, uma doença infecciosa, ela me remeteu logo a H1N1. E uma doença tão infecciosa e com um índice de letalidade, quem acompanhou os casos de H1N1 na época do H1N1 aqui na maternidade em Juiz de Fora, eu tive 9 óbitos seguidos, um atrás do outro, e aquilo apavorou todo mundo, e a gente assim, será que a gente está preparado para isso? Usar máscara, fazer distanciamento, isolar, e me pareceu que Covid no início era tudo assim, fluxo, né? Então, como é que a gente ia determinar fluxo para uma doença tão infecciosa, tão complicada de lidar? Professora, se você quiser seguindo, passando, eu, na verdade, trouxe só algumas ilustrações, eu não vou me deter nisso, eu já vou logo para o caso, mas, assim, a preparação e desafio, lição aprendida com a região da Lombardia na Itália, né, o que a gente foi lendo, como é que a gente foi construindo, o que era uma sala de paramentação e desparamentação, né? Como que eu ia treinar a minha equipe? Ela nunca tinha feito isso. A maioria das cidades do interior de Minas, elas possuem uma maternidade. Juiz de Fora é privilegiada, a gente tem 4 grandes maternidades aqui. Vou falar um pouquinho do Terezinha de Jesus, que é a nossa maternidade. Ela é uma maternidade escola que foi representada pela Universidade Federal de Juiz de Fora até o ano de 2016, como uma maternidade da universidade. Depois, ela, a partir de 2005, ela coexistia junto da Federal com uma escola médica da Faculdade Suprema, a qual eu dou aula. Eu já dei aula na Federal também durante bastante tempo. E essa maternidade, ela sempre foi responsável por aproximadamente 60% dos nascimentos da região. A gente tem uma média de atendimento diário em torno de 80 pacientes numa porta aberta. E esse número vem crescendo as suspeitas de paciente Covid.
E desde o início a gente criou um fluxo separado. Eu imaginei que a gente teria que fazer isso. Como a gente tem uma planta física fácil de mexer, a gente conseguiu criar, fácil assim, né, dentro de uma realidade. A gente conseguiu criar uma porta onde a gente tem uma triagem. Dessa triagem, separação com uma sala exclusiva para atendimento COVID. A paciente chega, ela tem suspeição, ela não faz ficha, nem de identificação, ela já segue a linha vermelha, separada em fluxo, com ambientação, e vai para essa sala, onde a equipe que vai atender essa paciente tem um espaço próprio para paramentar e desparamentar. Criamos também, junto das referências que trazem paciente para nós, a questão do fluxo trazido pelo bombeiro ou pelo SAMU, que é a importância desse paciente não sair, não separar o fluxo. Quem está trazendo, levar a paciente até dentro, para não misturar, e aguardar a outra equipe paramentar para atender. Isso no início pareceu, como eu disse, um movimento assim impensável dentro do hospital, que até então não conseguia separar. Mas o que foi o ganho disso para a gente? Durante toda a pandemia, eu tive apenas 3 profissionais envolvidos na equipe que contraíram a Covid na equipe, e a gente não podia nem falar onde ela contraiu, né? Mas é um índice baixo dentro onde a gente tem uma equipe composta aproximadamente só em médicos de 20. Então, a gente até dezembro desse ano, quando houve aquele relaxamento, ficou assim. Pode passar, professor? Bom, então, mais para a gente citar, pode ir passando, eu já posso ir até, eu fui citando algumas coisas, tá? Mas é para ilustrar, eu já vou passar direto para o caso, a gente pode ir lá, falar com vocês que o protocolo MILS na casa, a escala ILS, ela foi adotada aqui há mais ou menos 4 anos, bem antes até da questão da Covid. E foi uma opção que a gente fez, até eu trabalhava em hospitais da Associação da Rede Santa Catarina, que iniciou aqui perto, até em Três Rios, um trabalho onde exercia gestão de melhoria do cuidado através da adoção da escala ILS. Então, a gente fez até um estudo, numa maternidade, a gente tinha um índice de mortalidade materna altíssimo na região e dentro do hospital, onde a melhoria e qualificação do cuidado e alerta da escala MILS trouxe um grande ganho para o hospital. Então, a gente já fazia a escala MILS dentro do nosso hospital também, e a gente tem até uma dificuldade, até hoje, daquela questão da transição do cuidado, né? Da paciente que sai, por exemplo, do centro de parto normal e vai para a UTI, ou vai para a enfermaria, ou vai fazer uma TC. Isso é uma questão de cultura ainda que a gente está tentando vencer. As recomendações que estão atuantes dentro, que estão hoje vigentes dentro do hospital, são as recomendações do Ministério, a gente procura seguir, tá? Eu acho que foi um grande ganho, talvez isso ainda não tenha chegado em muitos hospitais do interior, mas isso representou assim, um ganho de qualidade no tratamento, na triagem, na adoção de medidas de prevenção, de cuidado, muito importante. Então, assim, a gente só tem que parabenizar vocês que criaram esse protocolo de uma coisa que a gente não tinha vivência nenhuma, né? Então, isso foi muito bom e agora a gente está tentando evoluir, principalmente com o trabalho junto à Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, para trazer essas ações periféricas de fora para dentro e passar as dificuldades de dentro para fora também. Porque parece, depois eu vou colocar assim, questões de conflito, depois que a gente citar o caso, de interesse, como às vezes uma coisa tão simples cria um problema tão grande, às vezes insolúvel, né? Que a gente está passando. Como é que a gente às vezes bate a cabeça? Pode passar, professor? Bom, pode passar. É mais a questão, assim, destacando o trabalho, como isso foi tirando dúvida da equipe assistencial, né? O score de alerta obstétrico MILS, que eu citei,
O Humberto trancou? Me parece que sim. Eu estou passando. Voltou, Humberto? Não. O melhor é sair e entrar de novo. Gente, enquanto o Humberto sai e entra de novo, eu posso fazer uma pergunta? Eu estou vendo que tem aqui um participante, o BS Jassanã. Quem que é dessa UBS que está aqui participando? Estão ouvindo? Eu fiquei curiosa, porque eu trabalhei anos nessa UBS há muitos anos atrás, alguns anos atrás, né? Não tantos. Acho que tem uns 10 anos que eu trabalhei antes da UBS ser municipalizada, então agora deve estar totalmente diferente. Fiquei curiosa por saber como que está o posto, era um lugar que eu gostava muito de trabalhar. E aí, nada do Humberto? Não, estamos tentando falar por ligação aqui com ele, mas parece que teve algum problema lá mesmo. Só estamos tentando aqui por telefone. A UBS Jassanã levantou a mão, podia falar. Então, vou aparecer. Acho que ele voltou. Voltou aqui, caiu aqui. Bom, como a gente estava falando, como esse fluxo facilitou, né? E aqui um fluxo da Secretaria de Saúde, principalmente na questão do atendimento, né? Porque a gente ficou no início, qual seria a maternidade que seria referência para a Covid, aonde que essa paciente iria dar entrada nos hospitais. Isso gerou uma peregrinação de paciente que a gente não queria de jeito nenhum. Que isso, com doenças como hipertensão, diabetes, já geram um aumento na mortalidade materna, imagina com a Covid, né? Então, eu vou passar o caso. Bom, então, a paciente Anne, de 32 anos, era 4ª gestação, 3 cesarianas prévias, sendo 2 partos prematuros extremos. Ela já tinha um histórico obstétrico para prematuridade importante. De comorbidades, ela é diabética, insulino dependente, asmática, hipertensa crônica, em uso de alfa-metildopa, 1 grama dia, obesa com MC de 32, então ela reunia alguns fatores de risco importantes. Deixa eu te interromper, Humberto, ela era um DM1? Diabetes mellitus 1. Diabetes tipo 1. Obeso, é tão raro isso. Pois é. E já usando insulina até prévia a essa gestação. Sim, será que ela não era um diabetes pré-gestacional? Um diabetes tipo 2? Ela começou, a primeira anotação no cartão de pré-natal dela, ela tinha uma insulina, primeiro, glicemia de 83. E ela é uma paciente que, ela falou que ganhou muito peso nos últimos 2 anos. Ela era magra e ganhou peso nos últimos 2 anos. A gente também ficou surpreso com isso, mas depois, até porque ela ficou um tempo internada com a gente até, sempre mantendo um controle glicêmico ruim, sabe? E com grande dificuldade de acesso também, a gente tem alguns municípios aqui perto, muito perto, que moram aqui, não é o caso dela, que tem dificuldade até conseguir insulina. Bom, pode passar, professor? Ela internou no dia 2 de abril, com um quadro de Covid moderado, já saturando 93 em ar ambiente, e com queixa de espineia mínimos e fortes. Ela estava em uso da medicação para asma, tinha tratado até de uma IVAS há uns 15 dias, antes do contato. Diminuição da percepção de movimentação fetal foi uma das principais queixas que essa paciente teve. A gente investigando a história dela nesses 10 dias, antes da internação,
ela passou por 8 consultas em maternidades diferentes. A maioria das queixas delas davam sinais de descontrole da glicemia, como tonteira, dificuldade para realizar as tarefas do dia a dia, descontrole da hipertensão. O início dos sintomas 1 semana antes da internação. A idade gestacional, a internação era de 28 semanas e 4 dias. Ela fez um obstétrico com Doppler de vitalidade fetal na internação, que estava preservado, e até esse laudo sem modificação, sem alteração do peso fetal. Tá? Pode passar. Posso fazer um comentário, Humberto? Oi? Posso fazer um comentário? Pode, claro. Tá dando para ouvir? Tá. Tá. Ela passou nesses 8 serviços já com sintoma de Covid? Ela teve uma IVAS há 10 dias antes da internação, e o sintoma principal, que era a anosmia, que ela relatou já na primeira 5 dias antes dessas consultas. Então, ela já passou peregrinando nesses hospitais, inclusive no nosso, tá? Ela passou 3 vezes no nosso, e na triagem ela fala, mas você está tendo febre? Porque na triagem a gente faz as perguntas principais, teve contato com alguém com Covid, teve febre, anosmia, mal-estar, queda de estado geral, ela já vinha queixando anosmia, e a gente tem esse levantamento da porta dos sintomas principais até. Mas ela já apresentava nesses 5 dias antes da internação. Então, isso acho que é um dos principais, assim, umas perguntas que sempre vem, né? O que a gente pode fazer para paciente que ainda está com um quadro que não é grave? Então, na verdade, nessa fase, a gente não tem muito remédio para dar. Não adianta dar hidroxicloroquina, ivermectina, heparina, corticoide, não adianta dar nada disso. O que tem que fazer nessa fase é identificar os fatores de risco. Que apesar de, na ocasião, você falar que ela ainda não estava tão mal, ela tinha como os fatores de risco aí um monte de comorbidade. E a gente tem visto que a paciente, às vezes, ela está bem, ela está saturando em ar ambiente, você fala, ela já está lá no 8º, 10º dia de doença, você acha que ela vai passar lisa e ela dá uma afundada, né? Então, eu acho que, assim, paciente com comorbidade, 3º trimestre, a gente não pode economizar muito, tendo vaga, né? Porque nem sempre também a gente tem a vaga, às vezes a gente tem até a vontade, porém não tem a vaga, de deixar a paciente hospitalizada. Ou então, se não precisar muito e não tiver como internar, de fazer contato telefônico diário, né? Por alguém para ligar para a paciente. É importante no contato telefônico a gente conversar com a paciente, não é perguntar só se ela está bem e ouvir um não, porque às vezes conversando com a paciente a gente começa a ver que a resposta dela está entrecortada. Ela diz que está se sentindo bem, mas que ela começa a ter falta de ar só no falar com a gente no telefone. E, na verdade, a gente tem visto nessa segunda onda que nós, na verdade, não tivemos uma primeira onda no Sul, nós tivemos uma onda grande agora. As pacientes, depois do 10º dia, complicando muito. Então, o 10º dia pode não ser o final do período de infecção, pode ser o começo do período de gravidade. Esse contato telefônico a gente não conseguiu implementar ainda na rede SUS em Juiz de Fora. Nós também Isso não seria uma coisa seria um ganho na qualidade de atenção ao cuidado muito importante. Inclusive evitando que a paciente comparecesse à porta dos hospitais, gerando aquela aglomeração que a gente não quer que gere, né? Mesmo a gente tentando separar fluxo, a gente não conseguiu isso ainda, né? E o que a gente vem percebido até nessas consultas de triagem é que houve uma diminuição da valorização do sintoma. Talvez porque a gente tenha esperado chegar muita coisa no início, que não chegou, e esse time, de perder esse time das outras doenças. No caso dela, a asma confundiu muito a questão dos sintomas, né? Mas ela tinha 2 fatores de risco muito sérios. Muito importantes. Que eram o diabetes e a obesidade. Afora a hipertensão que ela também tinha. Ela tinha sido metabólica completa. Sim. Bom, ela internou, então, iniciou o tratamento com a peronização profilática com enoxaparina, azitromicina, ceftriaxona, a dexametasona, a otimização de antihipertensivos associando a hidralazina,
e aumentando a dose de alfa-metildopa para 2 dias grama, porque visto houve piora do quadro hipertensivo dela nos primeiros dias, e mais nebulização com broncodilatador e oxigênio sobre máscara. Bom, os exames obstétricos dela, a medida de uterofita de 27, um BCF de 144, dinâmico uterino ausente, ela não tinha perda vaginal nem dilatação. O terceiro dia de diagnóstico confirmado com SUAB, né? Esse tempo de demora do SUAB, isso é uma coisa que depois a gente vai eu vou colocar nos pontos de conflito de interesse. Ela evoluiu com melhora clínica dos níveis pressóricos, a questão da diabetes a gente conseguiu controlar, mas o quadro respiratório, o padrão tomográfico, né, veio com 50% de acometimento em vidro fosco, isso no 4º dia de internação, que foi no dia 16 de abril, e sempre variando muito o quadro de oximetria com piora durante a noite. E aí a gente ainda fez outro diagnóstico, ela apresentava já, prévia até a internação, período de quadro de apneia do sono. Que é outra coisa que às vezes a gente esquece de atentar para essa paciente que está... A questão das enfermarias, né, de obstetrícia, eu não sei, acho que a grande maioria a gente trabalha com o CPN, e as enfermarias, umas separadas de alto risco, outros não. O nosso hospital aqui, ele faz alto risco também, mas às vezes o hospital, a enfermaria de alto risco, fica relegada a um segundo plano, porque a gente fica com o plantonista preso, principalmente à noite, no CPN, tratando intercorrência de onde a gente tinha que ter uma presença maior, né? Isso são pontos de fragilidade que a gente tem identificado nesse tratamento até. Bom, no dia 20 de abril, 72 horas, ela evoluindo com piora progressiva do quadro respiratório, sendo indicado, após discutir com a pneu, uma tentativa de VNI. Não tinha vaga na UTI Covid, a gente está com um problema, a paciente evolui para a vaga de CTI e nunca tem a vaga. E a gente sabe que a VNI não é uma unanimidade, a gestação tem várias restrições a gente fazer VNI. E a VNI eu tenho que ter um quarto isolado, porque ali é onde eu vou ter mais spray. E eu não tenho esse quarto também, eu montei um suporte respiratório na entrada do hospital, mas eu não tenho lá na enfermaria, eu vou ter que descer a paciente, deslocar. No dia 21 de abril, ela foi levada, que a gente conseguiu uma vaga na UTI Covid, ela já com acidose respiratória, difícil adaptação à ventilação mecânica, PIP de 12, saturando 85, a PIP dela chegou a 18, né, nesse período. A gente iniciou a heparina terapêutica por suspeita clínica de TEP. Então, ela ainda fez uma suspeita clínica de TEP não confirmada, ela chegou a fazer a anti-TC. Pode passar, professor? No dia 22 de abril, piora do padrão tomográfico, às 24 horas, com cometimento de 80% dos pulmões. A gente discutiu o caso com o intensivista e optou em interromper a gestação. Essa interrupção prevista para o dia 23 de abril. Nesse período, eu realizei até um ultrassom com Doppler e a gente já viu perfil abaixo do percentil 3 para a idade gestacional. Então, em 10 dias de internação, a gente evoluiu. Pode ser que naquele primeiro ultrassom, mas a gente nunca vai pensar nisso, tenha deixado passar alguma coisa, né? Mas a gente já evoluindo com um CIUR estágio grave, a gente, né, é um CIUR 3, já prevendo também interrupção da gestação, com oligohidramina acentuado. Então, no dia 24 de abril, no pós-operatório dessa paciente, a paciente, graças a Deus, bem adaptada à ventilação mecânica, sem uso de droga vasoativa, PIP de 8, ela chegou a 18 e ela foi para 8. A diurese 50 ml hora. No dia 25, eu tenho acompanhado essa paciente hoje, eu até fui passar a visita nela, paciente mantendo sem droga vasoativa. Hoje ela fez 3 picos febris e aí o intensivista começou a associar mais antibiótico à noite e aí a gente esquece, às vezes, a mama, né? Ela está fazendo engurgitamento mamário e provavelmente a febre é pelo padrão tomográfico, ela repetiu tomografia hoje, e a gente está com um acometimento ali em torno ainda de 80%,
mas ela com uma PCO2 boa, sem fazer acidose respiratória. E o que me chamou mais atenção desse caso, principalmente a gente que está transitando em UTI, são os pontos de conflito, principalmente na aceitação da interrupção da gravidez. Então, eu vou passar aqui uns pontos de conflitos do caso, e à medida que eu for passando, as pessoas, todo mundo pode comentar, falar, isso não me incomoda, tá, gente? De jeito nenhum. Então, o ponto de conflito desse caso e dos outros... Antes de começar essa parte super importante, nós não temos usado aqui os exames de imagem do pulmão como segmento, nem como indicação de interrupção, nem como segmento. Essa paciente estava muito hipoxêmica, eu acho que a indicação dela ia depender dessa TC de tórax. E o fato da TC demorar a melhorar, tem pacientes que começam a melhorar, a TC leva um tempo até mostrar melhor. Então, a gente não tem considerado que esse exame de imagem seja muito importante no manejo. Na tomada de decisão, sim. A gente, na verdade, o que acontece aqui? A gente tem uma facilidade, o centro de imagem é muito próximo à unidade da COVID, e a gente tem praticamente uma tomografia exclusiva para isso. E no início, como a gente não tinha testagem daquelas pacientes, agora com o trabalho da André e da Secretaria Estadual, principalmente com a testagem de todas as gestantes, a gente não tinha como separar, e acabou que a gente usou no início a tomografia como um padrão de separação da paciente, com suspeição alta, mas que não tinha acesso ao teste. Então, estou rastreando agora todas as gestantes que chegam na maternidade. Sim, a gente recebeu, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu essa evolução. Isso tem sido muito importante, que ela acabou com a opção de ponto de conflito que a gente trabalhou até esse mês. Então, mas assim, é importantíssimo guardar esses dados são muito importantes. Sim. Agora estão testando todas, Humberto? Sintomáticas e assintomáticas? Todas as pacientes que do pré-natal, a gente tem pré-natal na casa, então a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde prevê que todas as pacientes gestantes sejam testadas. Tá? Isso foi um grande ganho, foi uma luta assim, pessoal da professora Regina e da Andréia. Já está funcionando, demorou um tempo até todo mundo conseguir, porque dentro dos hospitais a gente teve que criar um fluxo de ter um funcionário para isso. O rastreamento não é quando a gestante chega por algum motivo no centro obstétrico, o rastreamento já se dá no pré-natal. No pré-natal. A gente está procurando até trazer essas pacientes já para o hospital, já com teste. Por exemplo, uma cesariana, hoje chegaram 2 cesarianas eletivas, as 2 já testadas. Certo. Então, a gente conseguiu... Que época da gestação vocês estão testando no pré-natal? A partir de 39 semanas, que é quando a maioria das pacientes vão entrar até para indução ou para trabalho de parto espontâneo. Tá? Quanto tempo depois que coleta vocês têm o resultado? Em até meia hora, porque é o teste antígeno. E a sorologia com antígeno. O SWAB ainda não consigo, ela tem as falhas, mas a gente consegue melhorar a questão do acesso, principalmente que o SWAB, a gente demora ainda 48 horas para ter, do mínimo, né? Não, Humberto, acho que você está certo no raciocínio da tomografia, né? Se a tomografia, lógico que ela não é o padrão ouro, mas se você não tiver o teste, ou se tiver, ou o teste demorar, porque mais que o PCR seja rápido, ele demora um dia, né? Aqui no Hospital São Paulo demora um dia, é rápido, mas se ela colher agora às 4 horas da tarde, eu só vou ter o resultado amanhã às 10. E como você falou, a gente faz o PCR-RT também, tá? Não é só o antígeno, não. Ele vai para a Fiocruz, André está até lembrando, tá bom? E aí, essa questão da tomografia, eu acho que até para a gente, para a nossa experiência aqui, porque imagina que nesse período de 1 ano e meio, praticamente todas as pacientes que entraram graves no hospital, a gente conseguiu fazer esse segmento tomográfico. E até ir de acordo com o que a literatura estava mostrando. Esperar a indicação tomográfica piorava o prognóstico. Ela não servia para a gente tomar decisão nenhuma, a não ser na separação. Isso, que agora, com a testagem prévia, você consegue fazer com muito menos custo, com menos risco,
com menos lotação de aparelhos e de clínicas de tomografia. Então, isso foi um ganho muito grande. A questão da separação de fluxo, do suspeito, do confirmado e do não Covid, eu não sei como é que estão funcionando nas outras cidades. Eu não tenho como separar. A paciente que entra por algum motivo, por exemplo, igual a Anne, asmática, né, com pior, às vezes, do padrão respiratório, porque não está tendo acesso à medicação, porque pode estar com uma IVAS associada. Quando ela interna, ela vai para uma unidade Covid, onde ela tem 2, 3 pacientes, porque eu não tenho quarto isolado, eu acho que ninguém consegue fazer isso, hoje em dia mais. E aí ela vai para dentro dessa unidade, onde eu tenho 3 pacientes já confirmados, em períodos até diferentes de tratamento, com cargas virais diferentes, com clínicas diferentes. Isso torna, assim, essa separação muito complicada dentro do nosso fluxo. O não-Covid, quando a gente tinha que dar alta em alguma não-Covid, que ficou 4, 5 dias lá dentro, aguardando o RT-PCR, isso levou o resultado do pré-natal e do cuidado dentro dos hospitais, assim, a zero, né? Porque olha como é que a gente justifica e dá alta nela. Eu te internei, tratei uma IVAS, você ficou comigo 4, 5 dias aqui e está com Covid negativo. E ela vai embora para casa. E esse segmento, a gente ia conseguir repetir esse teste daí 7, 10 dias nela. A gente não tinha esse contato, né? Pode passar a próxima. Como funciona a unidade da gente, né? Às vezes a gente tem que olhar para dentro e falar assim, é entrada única? Como é que eu vou separar a equipe? Triagem externa em tenda, sala de paramentação e desparamentação, isso tinha que ser assim, uma rotina em todas, né? Infelizmente, a gente não teve ainda uma uniformidade nessas ações. Até aqui em Juiz de Fora, que é uma cidade pequena, a gente tem 4 maternidades, as 4 funcionam com fluxos externos à chegada do paciente diferentes. Cada uma se adaptou ao que pôde se adaptar, né? Então, o paciente, até na percepção de qualidade, ela vê essa diferença. Às vezes ela fala, mas no outro lugar, eu tinha um lugar para entrar separada e lá não. Até na humanização do atendimento, isso está interferindo muito no nosso cuidado. A separação na pré-admissão, ambientação visual e de sensibilização. Será que a gente teve esse cuidado de colocar área Covid, área não Covid, faixa no centro? Mostrar que, às vezes, a gente colocou a equipe, aquela roupa branca, como aquela roupa, aquele macacão, às vezes, agride a pessoa, né? A pessoa já se sente assim, eu não quero ser atendida pelo aquele homem de branco. Elas mesmas, às vezes, escondem o sintoma nessa pré-separação, na admissão, por conta disso. Elas sabem que elas vão seguir um fluxo dentro do hospital diferente, que ela não quer aquilo para aquele momento da vida dela, ela mesma acredita, né, na doença. Maternidade única, a gente tem aqui perto cidades com maternidades únicas, a maioria das cidades brasileiras é assim. Não há referência em maternidade exclusiva Covid ou alto risco. Aqui em Juiz de Fora a gente tem uma situação de conforto, porque eu tenho 3 maternidades com alto risco. Mas municípios perto aqui, por exemplo, Barbacena, eu não tenho uma maternidade, perto daqui, eu não tenho uma maternidade exclusiva para atendimento de Covid. A maioria das maternidades não tem CTI na unidade. E se tem, como que é essa comunicação efetiva entre a equipe? Eu acho que talvez a maior dificuldade de relacionamento tem sido agora o obstetra ter que ir dentro da UTI. Isso está sendo um problema, se a gente assim, criar essa cultura de ir lá. A escala Mills adotada na maternidade foi adotada em todo o hospital? A gente está replicando essa escala? Ou ela está só dentro do setor de parto normal ou da maternidade? Porque se ela não está sendo replicada na radiologia, no centro cirúrgico, na porta, ela não vai funcionar igual ela deveria funcionar, né? A testagem, o SWAB e o antígeno PCR, é o grande ganho que a gente teve nisso. Será que a gente vai conseguir, o exemplo de Minas, levar essa extensão, principalmente dos eletivos e dos casos que vão testar do nosso pré-natal, para dentro de todas as maternidades?
essa experiência eu acho que vai ser muito importante para Minas, né? Até quando que a gente vai esperar para interromper a gravidez? No início, a gente via muita coisa, chegava na maternidade, a paciente com aquela cartinha, 37 semanas, Covid, às vezes só com exame, sintoma leve, e indicava a sua interrupção da gravidez. Graças a Deus mudou essa conduta, acabou seu apavoramento, mas houve uma comunicação perigosa em algum momento, que apareceu assim, nunca interromper a gravidez. E eu tive essa vivência nesse caso da Anne. Principalmente eu tive que praticamente impor que a interrupção da gravidez dela seria, naquele momento, pela gravidade dela, pelo quadro de hipóxia que ela estava tendo, as alterações do recém-nascido. O recém-nascido, eu vou dar os dados dele até, que eu copiei hoje, que ele foi transferido de unidade, porque ninguém pensou nisso, né? Que é o ponto de agora. E o recém-nascido? Começou a rodar receita de bolo, que assim, não, a gente não vai interromper a gravidez nunca, porque se interromper a gravidez, vai ser pior para a mãe, porque a gente viveu um momento muito crítico no início, que estava se interrompendo a gravidez sem indicação precisa e piorava o prognóstico materno, e muitas morreram por conta disso, né? Pode ir, professor? Humberto, tu viveste H1N1, eu também. Sim. O H1N1 aqui no Sul foi muito impactante. Realmente, a gente tinha muita gestante em CTI, mas uma coisa diferente do H1N1 para agora por Covid, bom, primeiro, a super transmissão que é o Covid, que o H1N1 não era nem de perto tão transmissível. Mas nas pacientes que a gente interrompia por indicação materna, por falta de resposta ventilatória, as pacientes melhoravam. E agora, no Covid, eu tenho tido uma experiência um pouco diferente. As pacientes melhoram brevemente e depois afundam. Nós não tivemos nenhuma morte materna aqui nesse hospital em que eu trabalho aqui no Sul, no Hospital de Clínicas, mas as pacientes afundam, todas têm conseguido sair, mas era uma coisa que não acontecia com o H1N1. No H1N1 havia uma melhora clínica importante, sim. A Covid, a gente não tem como falar que a interrupção da gravidez, tirando a questão mecânica, né, possa melhorar o prognóstico materno. A questão mecânica, sim, eu acredito que seja determinante. Né? Às vezes o próprio bebê, né, já tem condições de viver fora do útero, aguentar uma hipoxemia extrema, realmente é melhor sair. Se eu tiver uma UTI NEO, né? E a gente não tem, na maioria das vezes, eu não tenho UTI NEO. E eu não tenho UTI NEO COVID, que agora chegou esse problema, né? Não tem UTI NEO na tua maternidade, Humberto? Tem, a gente tem a UTI NEO, mas eu não tenho isolamento para o recém-nascido da mãe COVID que pode estar contaminado. Então agora, semana passada aqui em Juiz de Fora, o Hospital João Penito, que é um hospital estadual regional, abriu leitos de CTI neonatal COVID, pediátrico e neonatal COVID. Porque até então, o que a gente estava preocupado só com a mãe, e esqueceu, até por uma taxa de infecção neonatal baixa, né, pela barreira placentária, 20% da maioria das vezes só faz o PTCR e dá positivo, mas a gente esqueceu de onde a gente ia colocar. E criou um drama, e é um drama real, de mais um ponto de conflito. Né? A TC para SPOR, eu já até falei aqui, nós vamos voltar nesse ponto. Se tem TC, porque a gente está numa realidade diferente que eu tenho TC, eu pude ter nesse período. O médico sênior para discutir o caso. A maioria das maternidades não tem esse momento de discussão. Então, o plantonista tem que tomar a decisão, e às vezes ele choca com a equipe de anestesia, ele choca com a equipe de pediatria, ele vê aquela questão da paciente, a experiência que ele teve ruim, às vezes, de outro caso, e que ele leva. É difícil para o plantonista, se a gente não tem essa rotina do diarista ali acompanhando a paciente todo dia. Eu acho que a Covid veio mostrar isso, como isso traz resultado diferente em obstetrícia. A questão do médico sênior. Quando a gente fala médico sênior,
É porque às vezes tem aquele professor que já está na faculdade aposentando e que poderia fazer uma função de conselheiro, de parar a equipe, de sentar, de mostrar, de falar até online, olha, isso, as evidências são assim, isso melhora muito a conduta, o cuidado dentro dos hospitais. Né? O próximo, professor, pode ir. O RN, voltando à questão do RN, que eu acho que aqui a gente está passando por esse foco atual. Eu sempre escuto, eu não tenho vaga de UTI neonatal Covid, então a gente não pode aceitar ou resolver o caso. E a gente é uma maternidade regional. São aproximadamente 89 cidades em torno de Juiz de Fora que dependem desse atendimento aqui. Então, se eu não aceito essa paciente, qual vai ser o cuidado que ela vai ter lá? Né? E às vezes eu fico assim, não, eu não posso aceitar porque eu não tenho um UTI neonatal Covid, e é um 33 semanas, é um 30 semanas, é um 34, né? E eu perco a janela de oportunidade, não pensando que a cirurgia ou a resolução da gravidez vai salvar, vai mudar o curso da doença. Eu concordo inteiramente, Maria Lúcia, que isso na Covid tem se mostrando que não muda o curso da doença. Mas às vezes é aquela chance. Por exemplo, a Anne, ela foi um caso de experiência positiva pela janela de oportunidade que a gente teve. E salva o bebê, né? Sim. O bebê, aliás, está ótimo. Graças a Deus foi transferido, a gente não tinha a unidade, ele foi para o Hospital João Penido, até para esse leito, e hoje eu tive conversando com a pediatra que está assistindo ele lá, está aguardando o resultado do PCR, que foi colhido dele, mas é um neném que está evoluindo super bem, né, que já tinha uma restrição de crescimento, já tinha outros fatores agravantes para a gravidez, né, 20% desses nenéns estão positivos, então a gente também não pode hiperestimar esses leitos, querer criar uma estrutura, uma hiperestrutura para receber esses recém-nascidos COVID, né? Ontem, 20% dos recém-nascidos de vocês são positivos, né? Nós temos uma experiência completamente diferente. Esses testes, a gente teve a maioria dos casos que a gente conseguiu seguir, porque qual é a dificuldade que a gente está tendo, Maria Lúcia? Seguir essa paciente, o número, o N que a gente consegue seguir é pequeno. Então, talvez, isso eu estou apresentando um número aqui real nosso. Então, por exemplo, de 1.000 partos que a gente conseguiu, que a gente tentou seguir, eu consegui seguir 80 pacientes, entendeu? Então, a paciente não retorna, ela é de outro município, ela tem dificuldade de vir aqui para trazer o neném para testar, ela tem um preconceito enorme. Eu não sei se vocês estão percebendo, a paciente COVID, ela começou a sofrer preconceito e a ter o preconceito, dependendo de onde ela circula, né? Porque ela não pode circular, e quando ela vai para a maternidade, ela recebe uma roupa diferente, um fluxo diferente, um quarto diferente, uma alta diferente. A gente agora está percebendo essa questão psicológica, do cuidado, da humanização, que a gente foi obrigado a abandonar para cuidar melhor, mas que está trazendo, sim, as consequências agora. Né? Eu acredito que a gente vai ter, talvez, taxas maiores, a gente não está estudando de depressão pós-parto, né? Muito maiores agora nessas pacientes. Como é que vai ficar a questão da amamentação, né? Mesmo a gente orientando tudo, como é que está a adesão? Né? Pode passar. O dia a dia desse conflito, então, critério para ventilação mecânica, conversando com a maioria dos anestesistas intensivistas, a avaliação pós-pronação. A gente tem tido uma experiência muito boa no hospital com pronação de gestante, a gente começou a fazer desde o início, 16 dias pronada, paciente, sem problema nenhum. Mas a questão principalmente da posição do tubo, da aspiração, ver se essa ventilação, se essa intubação não ficou seletiva, o controle, como é que é a adaptação dessa paciente pronada, né? A gente está tentando adaptar agora aquele colchão com o ressalto para baixo, às vezes, acho que vai ajudar muito, são ideias simples, né? E que ajudam tanto. Bom, e o pessoal de... A nossa última reunião foi quando, Evelyn? Foi segunda passada, qual com o pessoal de
Enfim, eles mostraram uma coisa muito criativa. Eles juntaram 2 colchões de camas de parto PPP, que são aqueles colchões que tem aquele recorte, eles colocaram um na frente do outro, colocaram mais 2 anteparos embaixo e amarravam aquilo com lençol. Então, quando aqueles 2 pedaços ficavam juntos, no meio ficava um buraco. Eu acho que eu vi essa solução. Eu achei interessantíssimo. Eu também. E eu disse que eu ia copiar, e eu copiei. Eu ainda não consegui copiar, acho que por falta de poder pegar o colchão, senão eu vou ficar sem leito, mas eu quero fazer. É possível também, isso também tem esse problema. Mas eu achei muito criativo. Aqui, só para ilustrar, a gente está passando por problemas, acho que como todo mundo, a questão das medicações, né? Então, assim, depois que o paciente vai para a UTI, vai para o tubo, é duro acompanhar, é muito triste, né? Porque eu até hoje eu vivi algumas doenças como H1N1 e aquelas... Eu sei o nome das 9 gestantes, viu, Maria Lúcia, até hoje. A gente segue a paciente assim, a Anne vai ficar na minha cabeça, assim, tomara que ela saia, mas é muito triste a gente precisar de uma medicação, um Propofol, e não ter. E pegar o Propofol e ver que está vindo da China, de tão longe, né? A gente não imaginaria que passaria por isso, né? Por tanta demanda, né? Então, o mundo está assim, né? Então, essa ilustração é dessa italiana que faz umas ilustrações lindas. Acho que é o momento da gente se ajudar. Essas discussões são muito ricas, acho que a gente só aprende, né? Para a gente está sendo muito enriquecedor. Eu acho que, principalmente para nós médicos aqui do interior, que a gente fica de longe lendo, vendo a experiência de vocês com hospitais maiores. Eu fico pensando assim, como eu queria ter ido para Manaus para ver se eu ia aprender alguma coisa diferente, né? Como eu queria estar em São Paulo hoje para ver se eu mudo alguma coisa da minha realidade aqui, se eu vejo um colchão diferente, uma pronação diferente, uma ideia diferente, porque perder essas pacientes tem sido muito duro, né? Tem sido muito duro. Mas eu agradeço a todos vocês, quando vierem a Minas ver esse horizonte belo aqui de Juiz de Fora, que também tem um belo horizonte, viu, Regina? Mas só agradecer a vocês. Muito obrigada, Humberto. Excelente a tua apresentação. A gente está vendo coisas do mundo, do país inteiro, é muito importante. Maria Lúcia, 2 coisas. A doutora Regina levantou a mão e alguém no chat colocou a ideia do colchão da pronação, tá? Enquanto a doutora Regina conversa, eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu tenho uma foto do slide que eles colocaram a semana passada, para o pessoal ver como foi que eles fizeram o improviso, tá bom? Posso compartilhar, né? Doutora Regina, se quiser ir perguntando enquanto isso... Obrigada, Evelyn. Obrigada, professora Maria Lúcia, né? Sim, o Humberto já agradeceu, agradecemos de novo, né? E como a ideia dessas reuniões é muito compartilhar o mundo real, né? O professor Humberto comentou sobre a questão da dificuldade para conseguir os leitos de UTI, que todos nós estamos vivendo, né? E nós identificamos recentemente, tentando aqui, né, nós estamos numa luta intensa de tentar fazer o percurso de todas as gestantes e puérperas que foram a óbito, para buscar identificar formas de melhorar, né, o resultado. Estamos com um aumento da letalidade muito preocupante, né? E é muito interessante essa aproximação, né, de quem está no nível central, no nível estadual, se aproximar de quem está lá na ponta, ouvir esse dia a dia, para trocar ideias, né? Então, por exemplo, nós recentemente identificamos que, embora o plano de contingência do Estado tenha sido desenhado para o fluxo das gestantes, então ficou definido que as solicitações de internação de síndrome respiratória aguda grave
para gestantes, elas teriam que ser internadas nas instituições alto risco com UTI de adulto, nós identificamos que a regulação não era capaz de saber que essa era uma gestante. Por quê? Porque no painel da regulação entra como pedido COVID. E nós estamos revendo esse percurso para ver o quanto que isso pode ter prejudicado, mas em reuniões emergenciais, né, a Dayana, a coordenadora, conseguiu entrar agora, mas assim, em reuniões emergenciais de quinta e sexta-feira da última semana agora, nós conseguimos, junto à regulação, uma modificação no painel da regulação estadual, né, do sistema do SUS Fácil, aonde toda vaga solicitada de internação para COVID, se for sexo feminino, 10 a 49 anos, o campo gestante vai ter que ser obrigatoriamente preenchido. Então, o regulador vai ter que enxergar na hora que aquela é uma gestante, né? Porque não dá, a gestante ela não pode entrar no fluxo da UTI do adulto, porque nós precisamos que a obstetrícia esteja lá, como o professor Humberto chamou. Então, assim, mais uma vivência que a gente está aproveitando o momento para compartilhar, porque outros locais podem estar acontecendo, então é necessário buscar formas de construir. E a questão do recém-nascido, né, nós estamos agora num projeto junto com a universidade, aqui com a UFMG, tem algumas cidades polos nesse momento, e fazer monitoramento de todas as crianças nascidas de mães com diagnóstico COVID durante a gravidez, independente do momento em que ela teve a infecção. Então, também buscar, né, Juiz de Fora também, com apoio da universidade, estão fazendo seu desenho próprio, né, então, Juiz de Fora não era um município piloto para o estudo que está sendo feito junto com a FMG, mas construiu no seu município um monitoramento, né, então aí nesse aprendizado enquanto as coisas estão acontecendo, acho que são duas ações, assim, mais recentes que nós estamos tentando trabalhar, né, e como o Humberto chamou a atenção, o teste de antígeno, não sorologia, mas o teste de antígeno de SUAB, tá, a Secretaria de Estado se organizou para ampliar a disponibilidade dos testes para as instituições poderem fazer, inclusive, um gerenciamento melhor do fluxo, né? Mas lembrando que, assim como a recomendação do Ministério, todas as gestantes serão rastreadas, né? Está na nota técnica do Estado, para RT-PCR em todas as internações, para intercorrência clínica ou para parto, e algumas antes do parto, no caso de cesariana eletiva, procedimentos eletivos, como está no manual, né? Nós conseguimos que, na vigilância, as gestantes fossem consideradas no quantitativo de teste para que eles possam ser realizados, uma coisa que vai, como o Humberto falou, ajudar muito quem está lá no dia a dia no plantão, né, Humberto? Sim, essa questão da testagem, ela ajudou muito a melhorar o cuidado mesmo, não é só a questão do fluxo, porque a grande maioria, eu acredito que a grande maioria, graças a Deus, dos partos que a gente fez de pacientes até positivas, elas foram assintomáticas, né? A gente não testou essas pacientes. Uma coisa que eu quero deixar uma experiência, gente, com essa questão, principalmente do acesso à vaga de UTI, e que deu muito certo aqui, foi uma ideia até que veio de um colega de Montes Claros, ele é um professor lá, o Hernani, até emergencista, e ele conhece aqui o hospital, e ele falou, Humberto, por que vocês não montam uma sala de suporte ventilatório até essa paciente conseguir a vaga de UTI? A gente ainda não perdeu, graças a Deus, em uma paciente aqui. A gente conseguiu, nós conseguimos transferir 2 que morreram no outro hospital, então eu considero elas como morte minha, vamos falar assim, então, porque eram pacientes minhas que morreram em outra instituição. Mas a sala de suporte ventilatório, e que é uma sala simples de montar, porque ela é isolada, ela é próxima do centro cirúrgico, ou do centro obstétrico, ou da unidade COVID, e ela vai me permitir que eu mantenha um monitoramento dessa paciente.
e ofertar principalmente oxigênio para ela até sair essa vaga. Eu não piorar o estado dessa gestante até eu conseguir transferir. Então, pouquíssimas pessoas conseguem montar essa sala. Ela não é uma sala cara. Eu posso ter equipe que vai cuidar da unidade COVID, porque separar esse fluxo não é tão difícil, isso não é impossível. E ela permite, inclusive, um acesso à urgência, porque a gente trabalha com urgência o tempo todo. Quando eu brigo muito no meu hospital, que eu fico assim, eu quero tudo para a maternidade, porque a maternidade é o lugar onde é a porta aberta 24 horas, onde a gente não tem uma triagem de risco prévia à chegada dessa paciente. A maioria chega muito bem, mas quando ela chega mal, e agora a gente está recebendo pacientes como a Anne mesmo, ela foi para a unidade de suporte ventilatório até eu conseguir vaga para ela, porque ela não tinha onde ficar. E muitas vezes eu estou tendo que colocar paciente COVID, já sabidamente COVID, dentro do centro de parto normal. Eu não tenho aonde colocar essa paciente. E daí eu tenho que mudar todo o fluxo, isolar a sala, fechar porta, abrir porta. A gente está vivendo um momento da medicina que acho que depois a gente vai parar e falar assim, como é que a gente saiu disso, né? Uma coisa que eu vi que a Andrea colocou no chat é que vocês têm um plano terapêutico de alta hospitalar para atenção primária, que interessante isso. Nós temos uma certa dificuldade com a interação com a atenção primária. Como é que funciona, André? Olá, boa tarde, todo mundo. Humberto, parabéns, doutora Regina. André. Então, o Ministério da Saúde lançou, acho que início do ano passado, a nota técnica 13, falando da importância do plano terapêutico e da interface entre a atenção terciária e primária, que eu acho que é o grande segredo do monitoramento dessas gestantes. Então, assim, é difícil. O que nós fizemos aqui? A gente pede que todas as pacientes, todas as maternidades preencham o plano terapêutico e tem um campo se a gestante ela é sintomática, assintomática ou contactante. Isso é um sinalizador importante. Então, e o médico na alta, ele vai informar a condição de alta daquela paciente, o que precisa ser observado, a paciente ela é orientada se ela precisar voltar para a maternidade. E, assim, existe um contato. A gente passou uma lista de todas as UBSs com os telefones para as maternidades. Montamos um grupo de WhatsApp, né, da Rede Cegonha, onde a gente tem um contato de todos, assim, dos pontos de referência do município. E aí, as maternidades, elas ligam para a atenção primária informando, olha, estamos liberando uma gestante, que o laudo dela ainda não saiu, está no GAU, anotado o número do GAU, ou se ela é positiva, ela é contactante. A atenção primária, a gente tem 63 unidades básicas de saúde em Juiz de Fora. Então, as pacientes que moram em regiões que têm UBS, elas são monitoradas pela UBS. Aquelas gestantes que residem em locais que não têm UBS, que são de área descoberta, que a gente chama, nós fizemos um levantamento em Juiz de Fora, por ano a gente tem em torno de 1.800 a quase 2.000 gestantes de área descoberta. Então, a gente montou um monitoramento remoto por duas médicas que estão fazendo trabalho remoto. Então, elas monitoram todos os dias, elas ligam para as gestantes de alta ou puérperas, perguntam como é que elas estão e orientam quando há necessidade de encaminhamento para a rede hospitalar. E com a testagem universal que a gente implantou, a doutora Regina falou, através da nota técnica, a gente tem observado muitas gestantes assintomáticas positivas. Na primeira semana, a gente teve 4 gestantes, uma da Terezinha de Jesus, duas da Santa Casa e do Hospital João Penido. Gestantes assintomáticas, aí a gente está monitorando também as contactantes das enfermarias, né? Entrou no rol de monitoramento da atenção primária e da doutora Vivian, porque também são pacientes que precisam ser acompanhados. E assim, a gente está em fase de implantação, todo mundo se adaptando, a gente tem feito muitas reuniões online e acredito que os resultados serão positivos.
Nós temos uma incidência, nós estamos fazendo rastreamento desde agosto do ano passado. Nós temos uma positividade em mulheres assintomáticas em torno de 8% agora. Até o final de 2020 era de 13,5%. Considerável. Evelyn, tu levantaste a mão? Só para fazer um comentário, eu fiquei com inveja agora dessa organização com a rede primária, que eu também. Funcionando aí, a gente não tem, mas eu acho que realmente é o que precisa, né? Essa interface é o mais importante e vice-versa também. Se, de repente, a rede primária tivesse uma garantia de que ia conseguir o hospital terciário na hora que está com a paciente lá piorando, e é isso, né, gente? Mas, assim, Humberto, eu queria comentar que eu gostei muito dos seus pontos que você colocou de conflitos, né? Fique tranquilo que eles não acontecem só aí na sua instituição, viu? São pontos que a gente pode estar num centro maior, mas a gente também vive as mesmas dificuldades. Então, a alocação da paciente, o fluxo, a hora que entra uma paciente sintomática no lugar que ela não foi identificada, tem que fazer terminal, bloqueia aquela sala, aí chega uma outra parturiente, você não tem onde colocar. Essas dificuldades são para todo mundo. E uma coisa que eu também aprendi no dia a dia foi que a triagem falha em todas as instâncias. Esse negócio de colocar uma pessoa medida a temperatura, gente, em qualquer lugar, desculpa, porque a pessoa, na hora que ela entrar, ela tiver febril, quer dizer, na verdade, a triagem tinha que ser muito antes disso, né? Então, e uma coisa que você colocou que eu também concordo, que essa ideia aí do ponto de resolução da gravidez, que é uma pergunta que vale, né, quem responder vale $1 milhão, porque ninguém sabe, mas eu concordo com esses conceitos aí que a gente foi absorvendo. Então, parece que no início, nossa, eu quero me livrar da gravidez. Depois, nossa, eu não posso me livrar da gravidez, só que às vezes eu preciso, né? Então, se ela, de repente, está piorando muito, você também não quer fazer uma cesárea pós-mortem de nenhuma das duas pessoas, né? Nem da mãe, nem do feto, porque pensa essa paciente sua. Era uma interativa, né? Acho que tinha 2 ou 3 cesáreas anteriores, com feto mal, a paciente piorando, não, isso o feto morre, aí você vai ter que fazer uma cesárea dela do mesmo jeito. Então, realmente é muito dramático, como você mesmo falou, a resolução dessas situações. E como que ela está agora, a paciente? Está melhorando? Está melhorando, graças a Deus. Hoje eu passei visita nela agora à tarde, ela já está sem droga vasativa. A PIP dela, que no dia da interrupção chegou a 18, hoje ela está 8. PCO2 boa, aí ela está fazendo a febre, mas tudo indica que seja por engurgitamento mamário. A infecta até optou em não mudar o esquema antibiótico dela. Tomara que ela evolua assim, que a gente tenha um resultado bom de ter podido entrar no momento certo. Eu acredito, como eu disse, que a resolução mude a história natural da doença. Não acredito nisso, sinceramente. Né? Porque a gente está vendo, são pacientes, a COVID é uma doença multissistêmica, multifatorial, e a gente tem, eu não sei se vocês têm percebido, essas variantes, eles não relatam ainda, não há evidência científica de que ela seja mais agressiva, mas a história natural da doença sim mudou, né? Sim. Então, a gente pode ser... é evidente, né? São outras pacientes. Então, a gente está vivendo, principalmente em pacientes jovens, não grávidos, porque a COVID me aproximou muito do intensivista. Isso é uma realidade, né? Acho que todos nós. E a gente tem conversado muito e visto, assim, como está sendo difícil adaptar o paciente jovem ao tubo, à ventilação mecânica. Eu estou tendo cada vez mais os respiradores, eu tenho até uma imagem de um respirador, de uma paciente que está no hospital até não grávida, que se você tira ela do ventilação mecânica, olha que interessante, que o ventilador, ele tem aquele programinha nele, que a partir do momento que ele identifica que ele mandou a pressão positiva necessária, ele para a curva, né? E o paciente lá com uma PCO2 alta, eu precisando de fazer força no ventilador, eu jogo ele para ele não conseguia ventilar, né? Fazendo hipóxia, tira ele do ventilador e põe no ambu e ele fica bem.
Só que no ambu é a minha mão, eu não tenho essa sensibilidade. Aí o que faz pneumotórax? A gente tem visto essas complicações assim, e se aproximarem das gestantes, como é difícil conduzir essa paciente COVID. Só lembrar e dar parabéns para a Andréia sobre um ponto que foi de extrema importância nessa questão do sucesso agora do pós-alta, é que a Andréia fez um trabalho, começou há 3, 4 anos atrás, de regionalização da atenção obstétrica na cidade. A cidade era meio perdida nessa questão. Então, assim, a gente sabia que tinha as 63 unidades, mas elas não eram interligadas e não havia comunicação nenhuma de regionalização com as maternidades. Então, eu não sabia, por exemplo, até a regionalização sair, que eu ia ficar com a Zona Norte, Centro e Nordeste de Juiz de Fora. Isso é muito importante nessa questão da comunicação. Então, assim, a Andréia, ela está ganhando uma medalha de ouro aqui em Juiz de Fora nessa atenção à qualidade, viu? Ela e a professora Regina, lá de Belo Horizonte, dando asa para a gente tentar voar. Com a parceria dos colegas, né? Quero aqui também. Eu não empresto, não, viu? Tá bom. Se fora não se ligar, pelo menos, né, para pedir umas ideias. Obrigada. Mas a regionalização, a gente acha que ela é importantíssima, porque é um ponto de referência para a gestante, né, para a instituição, e a gestante ela tem o direito de saber para onde ir, onde buscar assistência, né, é o mínimo que a gente precisa garantir para ela. Estamos ainda com alguns probleminhas, mas estamos adaptando. Eu acho que isso que o Humberto também colocou, uma coisa muito interessante, que é o preconceito da paciente com ela mesma. Então, gente, eu acho, quando a gente vê a condição do caso, tem chegado para a gente casos já de rede terciária, que na imensa maioria das vezes são bem conduzidos, né, Maria Lúcia? Então, as pessoas que trazem o caso, a gente vê que a pessoa que apresentou, ela fez o que nós faríamos. Limitações temos também, tá, gente? Alguns menos, outros mais, mas todos temos. A grande dúvida é se a gente poderia, em algum momento, ter feito, ou o sistema ter feito alguma coisa diferente para a paciente não chegar nessa evolução, a ponto de ser entubada, de ter um parto prematuro extremo, de droga, de ventilação. Depois que começou a doença, eu não sei, porque igual você falou, a doença tem uma história natural. O parto mudou? Ela piorou. Bom, ela já estava piorando muitas vezes, né? Ela já estava vindo numa deterioração de funções. E o parto só entrou no meio por uma necessidade. Agora, sim, eu tenho batido muito que a gente tem que estressar mesmo as mulheres no pré-natal, porque elas têm medo de quando precisa, no entanto, elas também não têm tanto medo assim de pegar doença. Né? E nós temos que insistir muito com a vacinação das gestantes e das puérperas, muito. As gestantes e as puérperas têm que realmente entrar como grupo prioritário na vacinação. Isso pode fazer muita diferença. Estou aqui com duas orelhas, hoje é pouco, a gente tinha que ter logo uma meia dúzia para dividir as funções. A vacinação e orientação no pré-natal, acho que explicar quando ela tem que procurar, o que sintomas que ela tem que procurar, não fazer reunião porque elas fazem reunião, não encontrar as pessoas, ela só vai encontrar a mãe, ela só vai fazer um chá de bebê para 20 pessoas. E não dá, né, gente? A hora que a gente tem que dar uma estressada, falar, se você pegar, o que eu vou fazer com a sua gravidez? O bebê vai ter que nascer com você na UTI, aí elas dão uma recuada. Mas, enfim... Não, e fora que boa parte... Maria Lúcia, nós vamos conversar hoje à noite. Teve a reunião da PNI sexta-feira e as grávidas com comorbidades vão entrar como prioritárias, mas na época que chegar a idade das pessoas com comorbidade. Só. Ou seja, até lá... A gestação por si só não vai ser um fator de prioridade. Não, foi uma briga muito grande sexta-feira lá na PNI, né? Mas é assim, né? O cobertor é curto para todo mundo. Então, todo mundo concorda que elas devem ser prioridade, mas não tem vacina, e se a gente liberar para gestantes, outros grupos que também
merecem, não vão receber. Então, olha, foi uma reunião das 2 às 6, muita briga, muita discussão, porém. Então, assim, essa coisa da Evelyn falar que tem que bater no pré-natal é fundamental. Por enquanto não tem vacina, é fundamental. Tem que assustar, tem que falar que realmente, se ela tiver Covid, o negócio pode ficar muito ruim. O neném pode ser prematuro, porque eu ainda na PNI, eu me expressei lá, falei, se você der vacina, você vai estar evitando uma morbidade, uma mortalidade materna e um prematuro que vai ser responsabilidade do sistema de saúde por anos, né? Porque vai ter sequela, vai precisar físio, vai precisar TO, né? Mas não adiantou. Uma coisa importante aqui no Sul, o rádio e a televisão têm ficado muito, têm levantado muitas questões, muitas entrevistas, muitas orientações para gestantes, talvez isso faça uma diferença. Aqui tem feito. De levantar como é perigoso para a mãe e para o bebê a infecção durante a gestação e no puerpério, como a morte materna é um evento que não só afeta aquela mãe, mas afeta a família inteira dela, o que esses filhos vão ter para o resto da vida, enfim, é um evento catastrófico que certamente afeta muito mais do que uma ou duas pessoas. A rádio, aqui os jornais de toda a região sul e a TV, em várias estações locais, têm dado muita atenção a esse assunto. Eu acho que é uma coisa bem positiva, acho que as gestantes estão muito mais antenadas na situação do que elas estavam antes. Acho que o Humberto quer falar mais alguma coisa, doutora Regina, já estamos com 1h20. Acho que está na hora da gente... Bem rapidamente, Evelyn, só aproveitando aí, a professora Rosiane já nos deixa mais ansiosos aí com a perspectiva. Nós sabemos que para todos nós, né, a saída se dá pela vacina, né, mas nós precisamos também sobreviver para chegar à hora da vacina, e eu acho que isso em relação às gestantes é essencial, né, então, além de todas essas orientações, eu acho que cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto profissional de saúde, né, nós temos que descobrir formas de favorecer para essas mulheres segurança também, né? Então, é preciso que a sociedade discuta a proteção a essas mulheres, né? Não adianta dizer, use máscara para ela comprar na porta do supermercado uma máscara feita com uma malha, que tem uma costura na frente, que não vai estar protegendo, né? Então, mais uma vez, né, assim, possivelmente, em curto prazo, o município de Juiz de Fora vai estar vivendo uma outra situação, uma aproximação aí com empresários que estavam com a vontade de fazer doação de máscaras em 95, a PFF2, na realidade, né, e numa conversa com um grupo de empresários, pensar em população seria muito complicado, e encaminhamos uma sugestão que eles fizessem isso pelas gestantes. Então, gestante cadastrada no pré-natal, que eu acho que pode ter um efeito colateral muito interessante, né, que é ela querer e dar mais outro valor a ir ao pré-natal, o medo de ir ao pré-natal hoje é um problema, né, e aí garantir também formas que essas mulheres possam se cuidar, né, porque dizer, se cuide, use máscara, fique no isolamento, para aquelas mulheres que estão lá na ponta, a Evelyn comentou que já trabalhou lá na ponta, a gente sabe que isso na realidade, a gente cria um medo do qual elas não têm como se proteger, né, então eu acho que, enquanto sociedade, enquanto gestão, né, nós temos que descobrir forma, né, de fazer isso, e se vamos discutir a questão da orientação de poder adiar, ao ser prudente nesse momento, adiar a gestação, né, eu acho que nós temos que lembrar como é que estão nossos serviços na atenção primária de planejamento reprodutivo. Nós sempre tivemos um número enorme de gravidezes não planejadas. Comentei hoje na reunião da coordenação hoje. Se nós só conseguíssemos apenas fazer
que acontecesse só a gravidez planejada, isso reduzia mais de 30% das gestações. Agora, o que acontece é que elas vão aumentar, porque as mulheres não estão tendo acesso a métodos contraceptivos, a orientações contraceptivas seguras. Se nós não assumirmos isso como essencial, né, nós vamos cada vez mais ter grávidas e em condições aí de cuidado que a gente sabe que na vida real está muito difícil. Então, assim, acho que temos que criar aí formas de sobreviver para tentar chegar na hora da vacina aí. Ok, é isso mesmo, tem que chegar vivo até a vacina. Gente, foi muito bom, muito obrigado, foi uma experiência muito interessante. Obrigada, Andréa, pelas tuas informações. Apesar de nos dar inveja, a gente pode, quem sabe, se inspirar e tentar fazer, melhorar, botar um pouco de combustível nessa maneira de atuar aqui também. Parabéns, doutor Humberto. Que o senhor tenha bastante sorte com a Anne e com as próximas gestantes que ainda vão aparecer. Oh, parabéns, gente, foi ótimo. Adorei as dicas que vocês deram. Também. Queria agradecer pela generosidade de vocês, pelos comentários, pelas observações. Acho que tudo faz a gente melhorar o olhar, né? Isso é muito legal. E pelo menos se sentir acompanhado, né? Sim. No momento de distanciamento, a gente aprendeu a se juntar assim, né? Isso é bom. Com certeza. Parabéns, Humberto, parabéns a todos vocês, foi ótimo, um momento de oportunidade único para Juiz de Fora, né, Humberto? Acho que foi muito bom. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelas orientações, e doutora Regina, como sempre, nos apoiando, nos dando suporte. Obrigada. Boa tarde, gente. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, gente. Queria agradecer também a presença de todos, em especial pelo doutor Humberto. Muito obrigada. Um abraço para todos. Tchau.